Eu posso utilizar uma bateria 6S caso o meu motor elétrico seja 4S? Como medir e o que é a incidência de asa? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder aqui neste vídeo, que é o nosso vídeo de número 5, perguntas e respostas. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós postamos, aproveite também para se inscrever nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso site que tem muita informação sobre aeromodelismo, o aeromodelismoeassim.com. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E essas perguntas foram enviadas via Instagram. Lembra que eu falei no quarto vídeo que as perguntas deveriam ser enviadas via Instagram? E eu recebi várias delas, então são estas as perguntas que eu vou responder aqui. E se vocês quiserem enviar perguntas para o vídeo de número 6, nos mande pelo direct do Instagram. Lembrando que as perguntas postadas aqui embaixo poderão ser respondidas por mim, mas não no vídeo. Para responder no vídeo, a pergunta tem que ser enviada pelo Instagram. Certo? Então vamos começar com a primeira pergunta. Ela nos foi enviada pelo Ricardo Guidini. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Cara, gostaria de saber qual gasolina você usa, óleo e quantos ml por litro. Desde já agradeço, siga o canal no YouTube e no Instagram, ótimo trabalho que você faz. Muito obrigado, Ricardo. Respondendo a sua pergunta, quando eu comecei a voar gasolina, eu utilizava a gasolina Podium. Para quem não conhece, é uma gasolina de melhor qualidade que é comercializada pela Petrobras exclusivamente nos postos BR. E nem todos os postos possuem esta gasolina. A minha cidade, por exemplo, é uma cidade que não é pequena, mas também não é grande, possui 300 mil habitantes, mais ou menos, e apenas um posto BR da cidade possui gasolina Podium. Então imagino que também deve ser muito difícil encontrá-la em todo o Brasil. Mas o que aconteceu? Com esta gasolina eu tinha muito problema de regulagem. Eu já cheguei de um final de semana para o outro ter que dar meia volta na agulha, o motor funcionava, hora comprava uma gasolina ficava legal, hora comprava outro lote de gasolina dava uma falhada. Até que me deram a dica de mudar para gasolina Avigás, Aviation Gasoline, ou seja, gasolina de aviação, aquela famosa gasolina azul. Então, a partir do momento que eu mudei para Avigás, todos esses problemas foram resolvidos, ou seja, chega de ter que ficar regulando o motor várias vezes. Para vocês terem ideia, eu tenho meu Extra 120 cilindradas, desta série aqui de cima há mais ou menos um ano, 12 meses. Sabe quantas vezes eu precisei regular o motor deste meu avião? Apenas duas. Uma que eu comprei e uma aproximadamente um mês atrás, que o motor não ia. Mexemos na regulagem, não melhorou e do nada ele começou a dar uns outros sintomas na questão de regulagem, voltamos para a regulagem anterior, que ele já estava, e o motor ficou bom. Eu realmente não soube como explicar, mas foram as duas únicas vezes que eu mexi. E para óleo, eu utilizo um óleo que é considerado aí o melhor óleo para motor dois tempos, pelo menos o que eu ouço falar, não sou especialista em óleo, que é o Motul 800. É um óleo que no litro aí você vai pagar por volta de 90, 100, 110 reais, mas um litro faz 50 litros de gasolina, né? Eu misturo com 50 litros de gasolina, totalizando 51 litros. Então, eu já respondo a segunda parte da pergunta. Quantos ml por litro? Eu utilizo na proporção 50 para 1, ou seja, a cada 50 litros de gasolina, 1 litro de óleo. Mas é óbvio que eu não misturo tudo isso de uma vez só. Eu faço na proporção, ou seja, para cada litro de gasolina, eu misturo 20 ml de óleo. Certo, Ricardo? Espero ter respondido a sua pergunta e, como sempre, eu vou um pouquinho além da sua pergunta. Então agora vamos para a pergunta de número 2 aqui do canal.
foi enviada pelo Nivaldim. O que é incidência da asa ou motor? Como isso pode influenciar no comportamento do avião? Como medir? Vamos falar um pouquinho do que é incidência da asa. Incidência da asa é a angulação que a sua asa possui em relação à fuselagem nivelada em voo, certo? Aí vocês já começam a pegar vários problemas na questão de medir, que eu vou entrar daqui a pouco. Ou seja, qual é o ângulo que a asa possui em relação à fuselagem alinhada a nível de voo? Qual é o problema que isso pode trazer, por exemplo? Se a angulação da asa está muito grande, quando você acelera o avião sobe. Então essa é uma das características. Se a incidência da asa está muito pequena, o seu avião vai voar com a cauda baixa para aumentar a incidência da asa. E isso também gera outro problema, mais arrasto, o avião fica feio em voo, não desenvolve velocidade. Então essa é a incidência da asa. O profundor também tem incidência, tá? Geralmente, o profundor é medido em relação à incidência da asa. E aí vocês começam a perceber como as medidas vão sendo relativas. Vamos falar um pouquinho do motor. Sobre o motor, eu tenho um artigo muito legal, escrito lá para o site Aeromodelismo é Assim, de minha autoria, chamado Motor Torto, Voo Reto, que o link está aqui na descrição. Ou seja, um aeromodelo, para voar de maneira correta, não pode ter o motor extremamente alinhado com a fuselagem. Ele precisa ter um leve ângulo para baixo e um leve ângulo para a direita. Isso é para compensar algumas forças quando você varia a rotação do motor. E o que isso influencia no voo? Quando eu quero saber o que uma coisa influencia na outra, eu penso o que aconteceria caso isso realmente tivesse muito exagerado. Ou seja, pensa num aeromodelo que tem um ângulo de motor para a direita, por exemplo, muito exagerado. O aeromodelo está aqui, o motor está mirado aqui para o lado. O que aconteceria? Ao acelerar, o avião teria uma tendência de virar. O mesmo aconteceria com esta angulação do avião. Ao acelerar, o avião puxaria ou para baixo ou para cima. Então é isso que você cria no aeromodelo. Você cria tendências de voo quando o motor está errado. Agora você me perguntou como medir. Eu gostaria muito de te explicar como medir, a não ser que esse avião tenha realmente um projeto, tenha uma planta que você consegue analisar a linha de voo. Este caso é um caso. Agora, com o aeromodelo pronto, em cima da sua bancada, é muito complicado você medir. Geralmente você tenta alinhar ele na mesa, deixando o avião exatamente na horizontal, coloca um medidor de incidência. Este equipamento existe tanto para aviões quanto para helicópteros e mede a incidência. Só que isso tem um problema muito grande, porque você não sabe, como a medida é muito fina, qualquer variação que você deixar o avião vai influenciar na medida. Então o que geralmente acontece é você ter medidas relativas. Você mede, por exemplo, a incidência do profundor relativa à incidência da asa. Quantos graus o profundor tem em relação à asa? Do motor, pior ainda. Sabe como se regula grau de motor? Você põe um avião para voar, alguém que tem experiência, claro, está voando, observa a reação do avião, isso até para avião de acrobacia, tá? E aí sim você fala se o avião está com muito ângulo para lá, muito ângulo para cá, para cima, para baixo. É realmente testando em voo. E eu diria que o mesmo acontece com a asa. Então, este tipo de incidência é muito complicada de ser medida. Se você aí que está assistindo esse vídeo conhece algum jeito de se medir com precisão incidência de motor e de asa, deixe aqui nos comentários, porque eu realmente não sei como fazer essa medida, é uma medida complexa. Vamos lá, a nossa terceira pergunta aqui do canal, que nos foi enviada pelo Tiaguinho. Boa noite, Marcelo, tudo bem com você? Gostaria de tirar uma dúvida com você. O meu receptor é de 7 canais e no Funtana eu estava utilizando uma conexão em Y no canal do aileron. Eu fiz a seguinte mudança. Coloquei a ligação em Y no canal do acelerador, o que é um servo só,
E na outra entrada eu liguei a bateria que alimenta a energia do receptor. Gostaria de saber se isso vai dar algum problema. Resposta rápida, Tiaguinho. Não tem nenhum problema. Agora vamos à resposta técnica, para vocês entenderem por que não tem problema. Você sabe o que é a trilha do receptor? Ou seja, quando você olha numa placa de circuito impresso, aquelas verdinhas que tem os canaizinhos de cobre, aquilo lá chama trilha. Ou seja, toda aquela trilha é a mesma coisa. Então, quando você pega um receptor, os pinos positivo e negativo de cada canal estão ligados na mesma trilha, o que nós também podemos chamar de barramento. E esse barramento é igual para tudo. Então, mesmo que o seu receptor esteja escrito que a bateria é no canal 7, a bateria no canal 2, tanto faz onde você liga a bateria. Desde que seja com os pinos corretos e não invertendo nenhum, não faz diferença nenhuma onde você liga a bateria. E o que acontece quando você põe um Y ali na trilha e em um lado você liga a bateria e em outro lado você liga o canal? É como se você tivesse mais uma porta no seu receptor, mais um lugar para conectar. Porque o sinal daquele canal vai para o servo. A bateria só tem 2 fios, enquanto o servo tem 3 fios. E a bateria fornece alimentação tanto para o servo que está ligado no Y, quanto para o receptor. É meio confuso, parece complexo, mas na verdade é muito simples. Todas aquelas conexões ali são na verdade um ponto elétrico, né? Falando tecnicamente, chama nó. Então é um nó elétrico e vale a mesma coisa, independente de onde você liga ali. Certo, Tiaguinho? Não tem problema nenhum, pode continuar usando assim e pode fazer isso no receptor que você quiser. Faltou canal e tem um canal que o receptor fala para ligar a bateria? Põe um Y no canal de sua preferência e liga a bateria lá, não tem problema nenhum. E vamos à quarta e última pergunta, que é a pergunta mais complexa que eu recebi e que eu fiquei pensando muito tempo, confirmei com alguns amigos a informação e eu vou trazer agora para vocês. Vamos lá, essa pergunta nos foi enviada pelo George. Gostaria de fazer uma pergunta para o próximo vídeo de resposta. Posso usar um motor de 4S com bateria LiPo de 6S, diminuindo apenas o endpoint do acelerador? O ESC suporta 6S também. Obrigado. Então deixa eu explicar qual foi a pergunta. O nosso amigo Jorge possui um motor que é para 4S, um ESC que suporta 6S e uma bateria de LiPo 6S. Ele quer saber se esse conjunto pode ser utilizado apenas reduzindo o endpoint. Vamos lá, a minha interpretação com a experiência em elétrica que eu possuo. Que quem acompanha o canal sabe que eu sou técnico em eletroeletrônica, sou eletricista de manutenção de formação e estou terminando minha faculdade de engenharia elétrica. Então por isso que eu gosto de falar sobre elétrica e é um tema que eu domino. Jorge, essa sua resposta é bem complexa. Reduzindo apenas o endpoint, talvez não. Mas trocando a hélice e o endpoint, sim. Mas isso não é algo que eu recomendo. Eu vou tentar explicar aqui. Essa sua pergunta é extremamente técnica, tá? Então assim, vai surgir vários pontos técnicos que talvez você não compreenda. Mas é possível, porém eu não recomendo. Qual é o primeiro ponto do porquê eu não recomendo? Quando um fabricante faz um ensaio de um motor, ou seja, ele coloca a hélice, ele liga vários medidores no motor e faz um ensaio para verificar qual hélice pode usar, se o motor está funcionando dentro dos parâmetros, ele faz até a tensão recomendada, que seria de 4S para o motor. Esse motor não foi ensaiado em 6S, ou seja, você teria que fazer alguns ensaios nesse motor, principalmente para chegar num ponto onde a corrente não ultrapassa. Qual que é o problema de você alimentar esse motor com uma tensão mais alta? Eu não vejo problema pela tensão em si. Os nossos motores são de fio de cobre esmaltado e esses fios provavelmente resistem aí, sei lá, até 100 volts. Então você sair de uma bateria que é de 14 volts para uma bateria de 22 volts
Eu não vejo muito problema desse ponto. O principal problema seria manter a potência do motor dentro do especificado pelo fabricante. Quando você está usando o motor, não importa a tensão que você liga, não importa a corrente que você liga, não importa a carga que você coloca nesse motor. No nosso caso, a carga seria uma hélice. O que importa nesse motor, de maneira geral, tá bom, gente? É a potência que você está retirando dele. Ou seja, quantos watts você está tirando dele. E é esse o número que você tem que se basear. Pegar a máxima potência de especificação desse motor, colocar uma hélice nesse motor, ligar um watímetro nele, como eu falei nesse vídeo aqui de cima, que eu apresentei um watímetro que eu tenho aqui na oficina para vocês, e fazer o ensaio desse motor. Então você vai lá no endpoint do rádio, acelera e vai diminuindo até chegar no máximo a potência máxima limitada pelo fabricante. Então assim, neste caso você não pode tomar como base a corrente, porque a corrente que o fabricante especificou ali é até a tensão recomendada. Quando você aumenta a tensão, você tem que diminuir a corrente para manter a mesma potência, porque potência é igual a corrente vezes tensão. Eu falei que essa resposta era técnica e não quero ver ninguém reclamando aí nos comentários que eu estou falando muito de elétrica. É uma pergunta muito técnica essa. Inclusive gerou debate aí com um dos meus amigos. Então assim, você teria que manter a potência máxima dentro do limitado pelo fabricante. Porém, quando você fizer isso, lembra o que é KV do motor? KV é RPM por volt. Então, ao ligar uma bateria com maior tensão, você vai ter um motor girando bem mais. Esse motor girando bem mais não vai conseguir girar a mesma hélice que era especificado para a 4S. Aí você começa a entender o problema? Você não vai poder usar o mesmo tamanho de hélice que você usava para a 4S e além de tudo isso você vai ter que baixar o endpoint do rádio. Se você tiver uma boa experiência em elétrica, tiver equipamentos adequados, algumas hélices aí, sei lá, 2, 3, 4 para testar, isso é possível. Mas sabe qual é a minha recomendação? Não inventa, compra uma bateria 4S, siga a especificação do fabricante e vai ser feliz. Eu espero que você tenha entendido, espero que todo mundo tenha entendido qual é o problema de se alimentar um motor com uma tensão acima do recomendado pelo fabricante. Eu deixei essa pergunta por último exatamente por causa disso, porque era bem complexa. Então este vídeo de perguntas acaba por aqui, só para lembrar que as perguntas do vídeo de número 6 serão retiradas lá do nosso perfil do Instagram, @aeromodelismo é assim, sem acento e tudo junto. Então se você quiser mandar perguntas para o nosso próximo vídeo, mande-nos via direct, que é a mensagem privada, lá pelo Instagram. Porque aeromodelismo é assim.